Olá, pessoal! Vamos fazer um resumo do que nós vimos nessa nossa terceira unidade? E do que falava a nossa terceira unidade? Falava sobre farmacodinâmica, receptores como alvos de fármacos. Então, nós vimos que agonistas são compostos que imitam o ligante natural do receptor, né? Então, o agonista ele vai interagir com o meu receptor e vai promover o ajuste induzido e vai ter uma resposta semelhante ao meu mensageiro natural. Em seguida, esse agonista ele sai do receptor, né, e ele volta ao seu estado, né, inicial. Os antagonistas eles vão ser agentes que se ligam ao receptor, mas eles não vão ativar esse receptor. Eles bloqueiam a ligação do ligante natural, ou seja, eu vou ter a interação com esse meu receptor, mas eu não tenho a ativação desse receptor. Além disso, meu ligante natural ele não vai conseguir interagir. Então, eu tenho aqui o receptor, tenho a molécula que vai conseguir interagir, porém eu não vou ter o ajuste induzido, então eu não vou ter ativação desse meu receptor, ok? Os agonistas, eles podem ter uma estrutura semelhante ao meu ligante natural. E isso é uma forma de desenhar fármacos, né, para atuar como agonista. A partir do momento em que eu conheço a estrutura do meu mensageiro natural, então a partir dela eu consigo desenhar moléculas que sejam parecidas, né, que tenham aqueles grupos funcionais importantes para a interação com o meu alvo e com isso, né, ter o efeito agonista. Então, a partir do momento que eu conheço meu ligante natural, eu consigo, né, saber quais são as regiões importantes para a ligação e com isso, né, conhecer as interações que vão acontecer e com isso desenhar os agonistas em que eu tenho interesse de planejar. Os antagonistas eles vão se ligar de maneira diferente do ligante natural, de forma que o receptor ele não é ativado, né? Então, aqui eu tenho meu sítio de ligação, ocorre a interação e não tenho o ajuste induzido, não tenho a resposta biológica. Os antagonistas eles podem se ligar a regiões do receptor que não são envolvidas na ligação do ligante natural. Em geral, os antagonistas tendem a ter mais interações de ligação do que os agonistas e se ligam mais fortemente. Então, por exemplo, eu sei que essa é a região, né, hidrofóbica, essa aqui vai ser a região de interação de hidrogênio e aqui é de ligação iônica. E eu tenho aqui uma região extra, né, que eu posso utilizar exatamente para esse meu desenho de antagonista. A partir do momento que eu tenho essa interação hidrofóbica extra, o que vai acontecer? O meu ajuste induzido para a ativação do meu receptor não vai acontecer, ok? Ele vai ter um ajuste induzido diferente quando eu tenho o agonista ligado a esse receptor. Já os agonistas parciais, eles induzem um efeito mais fraco do que um agonista completo, tá? Então, eu tenho a interação com o meu receptor, né? Ocorrem as interações, porém, a resposta que eu vou obter não é a resposta completa, tá? Então, eu vou ter uma resposta parcial. Nesse caso aqui, eu vou ter a abertura parcial do meu canal iônico. Os agonistas inversos, eles vão agir como antagonistas, mas também eliminam qualquer atividade de repouso associada a um receptor. Lembra que eu falei? Então, aqui, o agonista inverso, ele é semelhante ao antagonista, ou seja, ele vai bloquear aquele receptor, ele não vai permitir que o mensageiro natural se ligue a esse receptor, porém, aquela atividade que é inerente ao receptor, né, em que ela permanece quando eu tenho um antagonista ligado, no caso, quando eu tenho um agonista inverso, essa atividade inerente ela também não vai acontecer. Tanto que nesse equilíbrio que nós falamos lá na aula, nós vamos observar apenas as conformações inativas do meu receptor. E o que vem ser a dessensibilização? Ela vai ocorrer quando um agonista fica ligado ao seu receptor por um longo período de tempo, promovendo o quê? A fosforilação desse meu receptor.
tá? Promovendo, né, uma mudança de conformação. Então, esse meu agonista ele fica muito tempo interagindo com esse meu receptor, e isso vai promover, né, vai provocar essa fosforilação, e com isso, nesse exemplo aqui, o meu canal, né, meu canal iônico fecha, ok? Já a sensibilização, ela pode ocorrer quando o antagonista fica muito tempo ligado a esse meu receptor. A célula, então, ela vai sintetizar mais receptores para combater esse efeito do antagonista, né? Então, nós lembrando daquela imagem, eu tenho os receptores na membrana da célula, o meu neurotransmissor vai interagir, com isso eu vou ter a resposta normal. Quando eu tenho um antagonista, ele se liga nesse meu receptor, não vai permitir com que o meu ligante natural, né, se ligue a esse receptor, com isso eu não tenho uma resposta biológica, né? Isso vai sinalizar a célula então ela vai começar a produzir mais receptores, vai fazer, né, que é o que é observado na sensibilização. Com isso, com mais receptores, né, os neurotransmissores, o meu ligante natural, ele vai conseguir interagir com esse receptor, né? E isso eu vou começar a observar que a resposta biológica ela não vai estar totalmente bloqueada, ok? Com isso, né, eu tenho vou observar uma resposta. Com isso, eu tenho que aumentar a dose do meu antagonista, tá? O que é caracterizado pela tolerância. A partir do momento que eu tenho que aumentar a dose para eu poder observar esse meu efeito do meu fármaco, então isso caracteriza a tolerância. A partir do momento em que aumento a dose desse meu antagonista, todos os meus receptores eles são bloqueados e com isso eu não tenho a resposta biológica, tá? Quando eu paro esse meu antagonista, o que eu vou ter? Eu vou ter vários receptores, tá? Disponíveis para receber, para interagir com o meu ligante natural, certo? Com isso, eu vou ter um excesso de resposta. Tendo esse excesso de resposta, eu vou precisar do antagonista exatamente para bloquear essa resposta. E aí é que eu tenho caracterizado a dependência, ok? Com isso, nós finalizamos essa nossa unidade 3, que está relacionada lá com o capítulo 8 do livro do Patrick, ok? Na próxima aula, nós vamos ver conteúdos sobre farmacocinética, ok? Gostaram do nosso conteúdo até aqui? Então não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!